Trabalhadores abandonados por empresa russa ligada à extração de petróleo denunciam: tem explosivos abandonados no solo da Amazônia. O Ministério Público investiga contrato que pode render 5 bilhões de reais à empresa beneficiada durante o governo interino de Davi Almeida. Desdobramento da Operação Maus Caminhos tem 10 novas ações por improbidade administrativa. E veja também, começa a nova estratégia de combate ao sarampo, agora com vacinação nas escolas. Começa agora o A Crítica na TV. Boa noite. O Ministério Público Federal no Amazonas ingressou com 10 novas ações de improbidade administrativa na Justiça Federal contra os envolvidos na Operação Maus Caminhos. Além do médico Muhammad Mustafa, outras 9 pessoas e também 6 empresas ligadas a ele são os novos alvos das ações. Eles são apontados como responsáveis por desvios milionários de recursos da saúde do estado do Amazonas, investigados pela Operação Maus Caminhos. O MPF pede ainda nas ações a indisponibilidade de bens dos envolvidos no valor total de mais de 46 milhões de reais para garantir eventual reparação dos prejuízos causados ao patrimônio público, caso venham a ser condenados. E o Tribunal Regional Eleitoral oficializou hoje a criação de um comitê de combate às notícias falsas no período eleitoral. Com isso, o TRE espera dar uma resposta a essa prática de maneira mais rápida. O comitê é composto por membros do TRE, do Ministério Público Eleitoral e da Polícia Federal. Na cerimônia de implantação do grupo, representantes de 20 dos 35 partidos políticos assinaram um termo de compromisso para ajudar no combate à disseminação de notícias falsas nas eleições deste ano. Mesmo aqueles partidos que não puderam vir, eles estarão sendo monitorados, todos eles, pelo nosso comitê. As denúncias podem partir de qualquer pessoa. Para isso, o comitê disponibilizou um e-mail para receber essas informações. É o eleitoral.am@dpf.gov.br. Junto com a mensagem, é preciso também anexar provas das irregularidades, como uma foto da tela do celular ou do computador contendo a notícia falsa e ainda um link onde foi postada. Para o procurador eleitoral do Estado, entre os objetivos está identificar perfis falsos pagos com Caixa 2, criados apenas para gerar conteúdo difamatório na internet. Segundo ele, essa contratação é crime e pode resultar em detenção de 2 a 4 anos e uma multa de até R$50 mil. E acredito também que a mensagem tenha ficado muito clara para os partidos e para os candidatos. Aquele que contratar, ou seja, que investir nesse tipo de expediente, fica sujeito tanto à prática de um crime eleitoral, como também a cassação do registro ou do diploma. O delegado federal que participa do comitê orienta os eleitores a não compartilharem notícias sem fontes confiáveis e sem uma checagem prévia. Ele alerta ainda que o comitê está preparado para rastrear todas as mensagens suspeitas e ter uma resposta em até 24 horas. Então não pensa aquele que vai se utilizar da notícia falsa para influenciar o pleito, que ele não irá conseguir, porque pode ser que a gente, em tempo recorde, 48 horas, 36 horas, não sei, a gente consiga identificar os autores da prática delituosa e aí a Justiça Eleitoral vai tomar as providências para punir os envolvidos. O Ministério Público investiga um suposto esquema que pode ter rendido bilhões de reais destinados à habitação no Amazonas. Um contrato assinado em 2017, na época do governador Davi Almeida, daria direito a uma empresa de consultoria a receber 5 bilhões de reais do governo do estado. E olha, essa empresa de consultoria continua cobrando essa dívida na Justiça. A consultoria da empresa ESO Soluções Interativas, sediada em Minas Gerais, teria sido feita em meados de 2017 para o governo do estado, na gestão de Davi Almeida, e seria para resgatar um dinheiro do Fundo Federal de Habitação, que pertencia ao Amazonas, mas ninguém sabia que existia.
O contrato entre a SUAB e a ESO mostra que o valor de pagamento seria de 20%, mas o valor total era de 27 bilhões de reais, o que daria 5 bilhões de pagamento pela consultoria. O contrato foi publicado no Diário Oficial no dia 4 de outubro de 2017, exatamente o dia da posse do novo governo. O secretário de Habitação à época, Nilson Cardoso, defende a legalidade do processo. Foi feito o contrato entre a SUAB e a ESO, de acordo com as normas vigentes, de acordo com a legislação vigente, tudo às claras, tudo publicado em Diário Oficial, e foi feito o serviço dessa empresa para o governo do Estado. O nome forte da SUAB era o advogado José Júlio César Correia. O advogado foi nomeado em 12 de julho de 2017, segundo o Diário Oficial, 2 semanas antes de chegar a proposta de assessoria da ESO para o resgate bilionário do dinheiro federal. Logo depois, ele deixa o cargo e, posteriormente, é registrado em cartório que ele teria direito a 200 milhões de reais como honorários pela consolidação do contrato. Hoje, o presidente da Assembleia, Davi Almeida, convocou uma entrevista coletiva para falar do assunto. Disse que não tratou pessoalmente do contrato, mas que, na opinião dele, a empresa tem direito a ganhar os 5 bilhões de reais caso o Estado receba o dinheiro. O contrato é, se nós recuperarmos, se entrar dinheiro nos cofres do Estado, nós queremos um contrato de êxito, porque se receber, nós queremos a nossa participação, os honorários de 20%, como todo contrato de honorários. E a empresa, a SUAB foi e assinou o contrato. Ó, se nós recebermos, vocês têm direito aos 20%, que dá 5 bilhões. Em nota enviada na tarde de hoje, a ESO Soluções Interativas diz que prestou o serviço dentro da legalidade, que não houve repasse ainda, mas que existe uma perspectiva de recebimentos futuros e confirma o valor de 27 bilhões que teriam sido apurados por eles. Diz ainda que, para o cálculo, aplica índices previstos em lei. O Ministério da Fazenda desconhece os cálculos. O Ministério Público do Estado instaurou um procedimento para apurar o contrato. Um casal de namorados foi alvo de criminosos quando estavam dentro do carro e os assaltantes levaram o veículo. O rapaz deixava a namorada na porta de casa quando esses bandidos chegaram com violência e tiraram os dois de dentro do carro. Por sorte, não levaram as duas vítimas, já que esse tipo de crime com sequestro relâmpago também é frequente aqui em Belém e em toda a região metropolitana. O crime aconteceu numa área central da capital paraense. De Belém, Priscila Amaral. Em Porto Velho, um homem de 54 anos sofreu uma tentativa de homicídio em um posto de gasolina. As imagens mostram o momento em que esse carro para na rodovia. O homem desce e começa a atirar. A vítima, que trabalha como chapeiro no posto de gasolina, levou vários tiros. O rapaz foi socorrido pelo SAMU e encaminhado ao hospital. O homem não corre risco de morte e não há informações sobre a motivação do crime. De Porto Velho, Rondônia, Eduardo Copanax. 6 pessoas foram presas durante a Operação Cavalo de Aço, realizada entre a noite de sábado e a madrugada do último domingo. Um dos infratores, suspeito de furto, tinha sido preso há 2 dias pelo mesmo crime, mas já estava solto. 79 bares foram fechados e quase 2.000 pessoas abordadas. Durante a operação, os policiais fizeram barreiras em bairros com grande incidência de tráfico de drogas, roubos e furtos. De Manaus, Fred Rocha. A coordenação do distrito Yanomami, em Roraima, divulgou os casos de sarampo na região. Foram registrados 67 casos, sendo 60 de indígenas venezuelanos e 7 de brasileiros. A doença foi diagnosticada no dia 18 de março deste ano e o primeiro óbito na região vem no dia 6 de maio, de uma criança indígena de 9 meses. O distrito Yanomami, em Roraima, atende 37 polos, de Boa Vista, Jaqueline, Amazonas. Uma empresa de extração de petróleo denunciam que foram abandonados nas matas de Tefé e vários explosivos também ficaram na área. Agora em Manaus, 7h40, o A Crítica na TV volta já.